Concedo a palavra ao senador Paulo Bauer. Em seguida, daria a palavra à relatora da matéria ou poderemos inverter? Não, se esta relatora, for votada. por favor. Primeiríssimo lugar, concedo a palavra à senadora Simone Tebet. Relatora da matéria. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, queria registrar o meu voto aqui. Queria registrar o meu voto sim nas duas votações anteriores que eu estava ausente. A ata registrará as manifestações de Vossa Excelência, senadora Regina. Senadora Simone, com a palavra. Obrigada, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Esse projeto do ilustre senador Paulo Bauer, na realidade, nada mais faz do que alterar o artigo 67 da Lei de Responsabilidade Fiscal, especificamente no que trata da composição e das atribuições do Conselho de Gestão Fiscal. É um projeto muito simples e meritório. Primeiro, ele faz uma alteração no caput do artigo 37. Entende o autor corretamente, ao nosso ver, pelos olhos da relatora, que o Conselho de Gestão Fiscal, que foi criado no âmbito federal em caráter permanente para acompanhar e avaliar a política de gestão fiscal do governo federal, só não saiu do papel, senador Serra, porque a sua composição ela é muito ampla, ela envolve todos os poderes, em todas as esferas, envolve Ministério Público e entidades da sociedade civil organizada. Por isso, passados 15 anos, nós temos no papel a criação do Conselho de Gestão Fiscal, senadora Anastasia, mas não está regulamentado por lei ordinária de iniciativa do Poder Executivo. O que faz o senador Paulo Bauer no primeiro momento, que é a primeira grande alteração desta lei? Remete à lei ordinária, portanto, de iniciativa do Poder Executivo, a composição desse novo Conselho. Com isso, nós queremos crer que, após a aprovação desse projeto, e se for promulgada a lei, nós poderemos ter em breve o Conselho de Gestão Fiscal efetivamente criado para auxiliar nessa análise do equilíbrio fiscal a longo prazo. A segunda alteração é quanto às atribuições. O senador Paulo Bauer amplia as atribuições do Conselho de Gestão Fiscal, ao mesmo tempo que moderniza as suas atribuições. E o faz em 7 incisos, que eu poderia resumir nas suas atribuições em 3. O primeiro, quanto à obrigação desse Conselho de normatizar e padronizar práticas contábeis aplicáveis ao setor público, inibindo com isso o que todos nós conhecemos como prática não só do governo federal, mas dos governos estaduais e municipais, a chamada contabilidade criativa ou maquiagem, como querem alguns. A segunda proposição é no que se refere à atribuição específica do Conselho de avaliar a relação custo-benefício das políticas públicas, propiciando uma melhora na qualidade de gestão. E a terceira atribuição seria fazer a chamada estimativa independente dos recursos orçamentários, informando a sociedade sobre os gastos públicos. Neste aspecto, portanto, eu quero parabenizar o senador Paulo Bauer, dizer que concordo plenamente com a sua iniciativa. A Lei de Responsabilidade veio como um novo paradigma no que se refere à gestão pública, foi um divisor de águas. Hoje nós temos políticas públicas ligadas à gestão fiscal muito mais eficientes e corretas, graças a essas normativas impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, mas ainda concordando com o autor. Essa lei, hoje, ela tem por parte dos gestores um afrouxamento na sua interpretação. Muitas vezes os gestores vêm com estimativas de receitas superestimadas e despesas subestimadas, para com isso continuar gastando indevidamente e de forma ineficiente o dinheiro público, ou vice-versa, quando quer, ou no sentido inverso, quando quer retrair, ele subestima a receita e superestima a despesa.
Quero dizer ao senhor presidente que tem sobre a mesa 2 destaques de supressão de 2 incisos da nossa querida e ilustre senadora Lúcia Vânia. E nesse aspecto quero concordar e dar o parecer favorável às 2 emendas supressivas, porque na realidade ela veio a corroborar com o projeto. É meritório, portanto, e nós acatamos as 2 emendas de destaque. A primeira, senador Pimentel, no relação ao inciso 1º, nosso autor, senador Paulo Bauer, com a sua autorização, porque realmente, por uma questão de técnica legislativa, o inciso 1º nada mais faz do que repetir o que está no caput e no inciso 6º da lei. E o segundo, e este sim mais polêmico, ela suprime o inciso 4º da lei. E eu encerro com a justificativa do porquê aceito a supressão. Nesse inciso, nós estamos falando que o Conselho tem poder de fazer estimativa independente das receitas do orçamento, inclusive fazendo uma avaliação bimestral de gastos, interferindo na hora de composição da LDO, da LOA. E aí, senador Paulo Bauer, depois da proposição do seu projeto, algumas coisas aconteceram nesses anos. Primeiro, nós não podemos esquecer que o Conselho de Gestão Fiscal, ele é um órgão vinculado ao Poder Executivo, ao Ministério da Fazenda. Então, a princípio, não teria realmente sentido trazer mais um órgão para fazer o que o Ministério da Fazenda já faz, o Ministério da Planejamento e o próprio Banco Central. Segundo, agora em setembro deste ano, o Ministério da Fazenda criou um Comitê de Política Fiscal, justamente para atender exatamente essa questão da estimativa de receita, da transparência em relação à proposição e composição da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária. Então, sobre esses aspectos e ainda em relação ao mérito, lembrando que esse conselho terá que ser composto por representantes dos estados, municípios e de outros poderes, nós sabemos que aí há um conflito de interesses. O Executivo, Governo Federal, querendo diminuir, subestimar muitas vezes as receitas para não afrouxar no que se refere a investimentos e para garantir o equilíbrio fiscal, e os estados e municípios querendo fazer o processo inverso. Então, trazer esse inciso de estimativa independente de receitas para um conselho que já está dentro do Poder Executivo este que já tem outros órgãos com as mesmas atribuições, seria realmente, talvez, estarmos prejudicando e muito aquilo que já acontece na prática. Então, diante do exposto, nós somos favoráveis ao projeto do senador Paulo Bauer, parabenizamos pela iniciativa, sei que ele ouviu muitos organismos da sociedade civil organizada interessada na questão e finalizo dizendo, o senador Paulo Bauer atualiza e moderniza a Lei de Responsabilidade Fiscal. E a senadora Lúcia Vânia, senador Zé Medeiros, ao restringir as atribuições do Conselho, não tira a força desse Conselho, ao contrário, ela dá foco, portanto, ela dá força para que o Conselho faça bem o pouco que lhe for atribuído. Neste caso, senhor presidente, menos é mais. Então, eu louvo também a iniciativa da senadora Lúcia Vânia, como sempre, muito atuante na questão econômica e fiscal dos projetos relacionados a isso. E encerro aqui dizendo dando aqui a minha contribuição. Eu quero com isso parabenizar e agradecer o senador Paulo Bauer por ter me escolhido como relatora deste projeto de tão relevância para um momento em que vivemos da economia brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Senador José Pimentel. Senhor presidente, eu quero parabenizar a senadora Consignasse a minha intenção de voto nas 2 votações anteriores, senhor presidente. A ata registrará as manifestações de Vossa Excelência, senador Ronaldo Caiado. Senhor presidente Renan Calheiros, senhoras senadoras e senhores senadores, eu quero começar registrando a qualidade do voto da senadora Simone Tebet nessa matéria e parabenizar o senador Paulo Bauer pelo seu projeto de lei que aprimora a Lei Complementar 101 e o governo encaminha o voto favorável nos termos do voto da senadora Simone Tebet. Ela acolheu as 2 emendas supressivas que nós apresentamos através de destaque e, uma vez aprovado o parecer da nobre senadora,
Os destaques, senhor presidente, ficarão prejudicados porque eles tratavam da supressão desses dois incisos em que aqui a nobre senadora relatora já acolheu. Portanto, o governo encaminha o voto favorável ao parecer da senadora Simone Tebet e ao projeto de lei com as adequações do senador Paulo Bauer. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Walter Pinheiro, com a palavra, Vossa Excelência, para discutir a matéria. Senhor presidente, primeiro quero dizer da oportunidade que o projeto do senador Paulo Bauer vem exatamente preenchendo, eu diria, senador Paulo Bauer, uma lacuna que muita gente até fez a interpretação completamente equivocada, como se algo fosse conflitante, por exemplo, e, ao mesmo tempo, coincidente com uma matéria que aqui nós já havíamos apreciado. Portanto, esse foi um esforço que o autor da matéria, percorrendo aí os caminhos, e eu tive a oportunidade, meu caro Renan, a convite até de Vossa Excelência, participar dessas tratativas, e encontramos na senadora Simone Tebet, portanto, eu diria, o amparo e o respaldo necessário para que a redação final dessa proposta pudesse exatamente preencher todas essas lacunas e responder de forma muito correta algo que, senador Paulo Bauer, a Constituição já determinava que assim fizéssemos. Então, portanto, acredito que o único problema que a gente enfrenta aqui agora, na realidade, é um problema da presença do quórum, da presença e decoro. Apesar de termos 65 senhoras e senhores parlamentares com presença no painel, mas a última votação nós tivemos algo em torno de 50 votantes. Portanto, senador Renan, era um esforço para a gente tentar chamar os senadores. Acredito que pelo posicionamento aqui apresentado, não teremos de forma nenhuma ninguém que se oponha a essa matéria, até porque, volto a dizer, o senador Paulo Bauer deu a sua contribuição de forma muito precisa, concreta e, eu diria até, com os elementos mais importantes para que a gente tivesse a clareza para eliminar as dúvidas e até os senões de alguns que tentavam fazer confusão em relação a essa matéria, não de má fé, mas até por falta de uma compreensão maior ou até de uma leitura mais aguçada, agora inclusive com o texto muito bem trabalhado pela nobre relatora Simone Tebet. Então, portanto, senador Renan, acho que nós poderíamos abrir a votação e tentar no esforço de chegar, já que nós temos na casa 65 senhoras e senhores senadores, pelo menos nessa casa aí de 60, nós teríamos condições de apreciar, nós teríamos condições efetivas para a apreciação dessa matéria ainda na tarde e noite de hoje. Muito obrigado, senhor. Senador Anastasia, com a palavra, Vossa Excelência, para discutir a matéria. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de, em primeiro lugar, fazer o registro parabenizando o senador Paulo Bauer pela iniciativa e a senadora Simone Tebet pelo brilhante parecer. E relembrando que não há país desenvolvido e respeitado sem ser aquele que tenha um cuidado especial com a sua gestão, especialmente com a gestão fiscal. O cuidado com a sua moeda, a responsabilidade do gasto público, a cautela nas despesas e, especialmente, um planejamento adequado para se antever as despesas e alocar de maneira eficiente as receitas. Felizmente, em 2001, nós tivemos, a partir de 2001, a Lei de 101 de 2000, vigente no Brasil. E agora, decorridos 15 anos, temos a regulamentação, digamos assim, do seu Conselho de Gestão Fiscal, em boa hora, relatado pela eminente senadora Simone Tebet. Minha palavra, portanto, senhor presidente, é no sentido tão somente de fazer o registro da grande satisfação de poder votar favoravelmente a esse anseio antigo de todas as academias, universidades, especialistas, professores, gestores públicos e pessoas que têm respeito e cuidado com o dinheiro público. O Conselho de Gestão Fiscal certamente será
no âmbito da Lei de Responsabilidade Fiscal, um passo extremamente positivo para a boa alocação da verba e dos recursos públicos, coisa que, aliás, o Brasil dos dias de hoje precisa e precisa muito. Oxalá que seja exitosa a sua instalação e o seu bom funcionamento. Parabéns ao autor e meus cumprimentos, eminente relatora. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente Renan, por favor, aqui. Renan. Senador. Aqui. Presidente. Senador presidente Sérgio Renan. Petecão. É apenas para justificar meu voto, presidente. Nas votações anteriores, eu votei com a orientação do meu partido, viu, presidente? Nas votações anteriores, eu votei com a orientação do partido. Senhor presidente, quero só justificar também meu voto nas duas votações anteriores que não estavam. Senador Medeiros, a ata registrará as manifestações de Vossa Excelência. Senador Paulo Bauer. Paulo Bauer e Paulo de Rocha. Senta aqui que eu vou. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, nobres senadores, nobres senadoras, como autor da proposta que se encontra na pauta para a votação, desejo aqui me manifestar, inicialmente agradecendo ao presidente Renan Calheiros por ter inserido esse item na pauta desta sessão. Também quero fazer aqui de público um agradecimento e cumprimentos à senadora Simone Tebet, que foi, sem dúvida nenhuma, uma senadora que emprestou a este projeto não só atenção, mas muita dedicação e muito trabalho. Foi necessário um trabalho muito intenso de negociação, de discussão e de adequação para que pudéssemos chegar a este momento. Por isso eu quero aqui aplaudir o trabalho de Sua Excelência e agradecer publicamente pela sua dedicação. Devo dizer a Vossas Excelências que este projeto é resultado de uma solicitação que recebi logo que cheguei ao Senado, eleito por Santa Catarina, de lideranças que em Santa Catarina iniciaram uma articulação e um trabalho para oferecer ao Brasil contribuições que visassem a melhoria da gestão pública, a redução das despesas, a oportunidade de mais investimentos e principalmente a modernização da nossa atividade fiscal e, por consequência, a redução da carga tributária. Esse movimento começou em Santa Catarina graças à iniciativa do empresário Carlos Schneider, que na época presidia a Associação Empresarial de Joinville. O movimento, que passou a ser conhecido no Brasil como Movimento Brasil Eficiente, contou com a colaboração e ainda conta de economistas, de empresários, de advogados, de lideranças públicas e políticas, que inclusive aderiram publicamente a este movimento, como foi o caso do então governador de Minas Gerais, Anastasia, que é o nosso colega senador, como foi o caso do governo de Santa Catarina, como foi o caso do governo do Pernambuco na pessoa de Eduardo Campos, como foi o caso do governo do Rio Grande do Sul, do governo do Paraná, enfim, vários governantes se manifestaram interessados em apoiar não só os preceitos que orientam aquele movimento, mas sim as suas teses e os seus programas. Na verdade, grandes economistas como Paulo Rabelo de Castro, em vários momentos nos ajudaram e nos sugeriram providências para que nós conseguíssemos no Brasil avançar. É preciso avançar e é preciso aqui justificar. A Lei Complementar número 101, votada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado no ano 2000, instituiu no Brasil o que nós conhecemos até hoje como Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, sem dúvida nenhuma, foi uma vitória da política, uma vitória da democracia, uma vitória da gestão pública.
organizou a administração pública em termos de procedimentos relacionados a pagamentos, relacionados à própria organização financeira do país, tanto no governo federal quanto nos estaduais e também nos municipais, estabelecendo limites, estabelecendo normas. Acontece que a Lei de Responsabilidade Fiscal, votada em 2000, no seu artigo 67, criou o Conselho de Gestão Fiscal, aplaudido e aprovado por unanimidade na época, em termos de comissões, em termos de grupos que analisavam. No plenário, tanto da Câmara quanto do Senado, a Lei de Responsabilidade teve posicionamentos políticos divergentes, mas, na sua essência, ela contou com o apoio e com a aprovação de grande parte e da maioria dos deputados, visto que se trata de uma lei complementar que precisa de 2/3 dos votos. Esse Conselho de Gestão Fiscal, criado e idealizado na Lei Complementar número 101, nunca pôde ser implementado, como aqui já disse a senadora Simone Tebet, como já disseram outros senadores. Na verdade, precisava se ajustar. E eu nada mais fiz do que apresentar, através deste projeto de lei, que altera aquela lei complementar, uma nova configuração para o Conselho. Vejam, Vossa Excelência, existe Conselho Federal de Educação, existe Conselho Federal de Saúde, mas não existe Conselho de Gestão Fiscal. Então fica o ministro da Fazenda dialogando direto com a sociedade, dialogando direto com governantes, dialogando direto com o próprio Congresso Nacional, sem ter um instrumento que lhe leve informações e que justifique as decisões e, inclusive, defenda as necessidades de sua implementação. Por isso, a partir de agora, nós, se houver aprovação deste plenário, deste projeto de lei, haveremos de ter uma nova configuração do Conselho de Gestão e, por isso mesmo, uma gestão fiscal mais moderna, adequada e próxima do que querem os brasileiros. Agradeço a todos os senhores e senhoras senadores pelo apoio, pelo empenho e, mais uma vez, a senadora Simone Tebet pelo seu trabalho e pela sua dedicação como relatora da matéria. Muito obrigado.